Eu fui para Milão dia 5 de setembro de 2019, do ano passado. Eu faço arquitetura e urbanismo na UFRJ aqui no Rio. E eu fui pela faculdade fazer intercâmbio no Politécnico de Milão, fazer 2 semestres de arquitetura lá. Eu vim aqui para Barcelona para fazer um ano de intercâmbio. Eu tô morando aqui com umas 2 meninas brasileiras que também fazem arquitetura na mesma faculdade que eu no Brasil. Pretendia passar 1 ano, mas acabei ficando 7 meses. Começou a epidemia lá, todo mundo ficou com medo, sem saber o que fazer, as coisas fecharam. Mas uma semana e meia depois, as coisas voltaram a abrir. As lojas começaram a reabrir, os restaurantes, os bares, e as pessoas começaram a sair na rua. E aí eu também voltei a sair um pouco. Ripartiamo dalla cultura, riapriamo qualcosa. Possiamo cominciare dai musei o da altro, ma la cultura è vita. Nessa semaninha, assim, que eles deram uma relaxada, e as pessoas voltaram a viver, voltaram a ir para o aperitivo, voltaram a sair, as coisas pioraram muito. E aí eu lembro que eu saía com uns amigos, fui para casa de um deles. No dia seguinte, quando eu acordei, a Itália estava em lockdown. E a partir desse dia, eu nunca mais vi ninguém, nunca mais saí de casa. Eu passava o dia inteiro deitada, escutando aquela ambulância, o dia inteiro. Tô olhando pro teto pensando, será que isso vai acabar? Será que isso vai passar logo? O sentimento de não saber o que fazer, eu não sabia se eu voltava pro Brasil, e eu tinha medo de voltar pro Brasil e a situação se regularizar. Eu lembro que minha mãe conversava comigo, perguntando, você quer voltar? Eu tô com medo das coisas não voltarem mais ao normal aqui, deles fecharem tudo aqui em Milão. Eu ficava, mãe, a gente tá em Milão, a gente tá em uma das maiores cidades do mundo. É impossível eles fecharem Milão. Imagina eles fechando o aeroporto aqui de Milão, vai acabar com a economia do país, que isso, é impossível. Não é fácil, né? Estar no país já é complicado, estar fora do país numa crise como essa é mais complicado ainda. Tentar resolver o máximo sozinho e tentar manter o psicológico também, né? É muito normal estar anormal em tempo de anormalidade. Ou seja, oscilar emocionalmente num tempo como esse é completamente humano. Se a pessoa consegue ficar realmente super zen, assim, ela é admirável, porque a maior parte de nós está oscilando. No início eu cheguei a considerar voltar pro Brasil sim, mas depois cheguei à conclusão que tinha que esperar um pouco para ver como é que as coisas iam se desenvolver, o que ia acontecer, e a partir disso tomar alguma decisão. Eu voltei num dos últimos voos que estavam saindo de lá. Inclusive, a maior preocupação dos meus pais era que eu ficasse presa, que nem você vê muitos brasileiros na situação, né? Mas tive que pagar um valor muito alto para isso, para poder voltar. Mas aqui pelo menos não tô mais sozinha. Eu tô com os meus pais, com meu irmão. O que vai me marcar muito é que durante o meu intercâmbio aconteceu uma pandemia, sabe? Eu acho que isso eu não vou conseguir tirar da cabeça nunca. Essa epidemia me ajudou a entender que a gente precisava aproveitar o momento. Eu tinha planos, eu achava que as coisas iam acontecer de um jeito e acabou acontecendo de uma maneira totalmente diferente.
Meu nome é Renata Cabral, eu sou jornalista. Eu pedi uma licença para capacitação e desde então eu faço mestrado na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal. Meu nome é Maurício Jacoel. Eu cheguei aqui em Lisboa no dia 12 de março. Tanto Itália como Espanha já estavam numa situação bastante complicada quando houve o primeiro caso do Covid aqui, pelo menos o primeiro caso reportado, né? Que foi em 2 de março. E logo depois houve a decretação do estado de emergência. Acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A Europa já era considerada centro da epidemia, na época ainda não era pandemia, então Portugal teve uma frente para se preparar. Quando confirmou o primeiro caso, a população também já estava alarmada. O povo português se antecipou ao estado de emergência que o governo definiu dias depois. Houve uma sincronicidade, houve uma atuação assim positiva do povo português de assumir que o negócio era sério e que tinham que se cuidar. Antes da decretação do estado de emergência, eu me lembro da fala de um dos parlamentares que hoje em dia não tem mais o mesmo impacto, porque na verdade a gente já se acostumou com essa nova realidade, mas na época não era nada trivial. Cancelem tudo. Cancela a festa, cancela a conferência, cancela o casamento, o batizado, cancele tudo e fique em casa. Certamente a antecipação de entrada em isolamento voluntário dos portugueses foi impactante para o resultado da contaminação e morte no Portugal ser muito menor, mesmo que proporcionalmente, à Espanha e à Itália, por exemplo. Esse aqui tá com as máscaras ali, tá vendo? Pendurado no retrovisor. Esse segundo também tem. São muitos os carros que fazem isso. Se tornou quase uma etiqueta. Quando a gente vai cruzar com alguém na calçada, a gente atravessa. Os costumes de um povo, junto com a atitude de governo, reforçando uma atitude com a outra, você tem resultados melhores ou piores. Né? Que fica para a gente aqui uma lição para o Brasil, para a gente também tentar fazer a nossa parte, entender que não só é uma demanda institucional, mas que a gente também tem que ter uma cota de responsabilidade de proteger-se e de proteger os outros. Né? Residentes, 150 mil. Migrantes sem papéis, nós estimamos de 25 a 50 mil. Turistas, nós não temos acesso aos bancos de dados de entrada do Serviço de Fronteiras, que é quem cuida do registro da entrada de estrangeiros nesse país. É uma viagem que eu já estava planejando desde dezembro, que eu ia vir para Portugal, por uma série de motivos, pesquisar a cidade, eu já estive aqui antes, e até ver possibilidades de moradia. Eu tinha uma pretensão de voltar em junho, por volta do dia 12 de junho, a minha passagem de volta para o Brasil. A Iberia me mandou um e-mail me dando um voucher que vale por 1 ano, devolvendo a passagem, cancelando o voo. Então, mesmo que eu quisesse voltar em junho, não tem voo. Meu nome é Ilker, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou aqui em Lisboa, Portugal. Eu me chamo Rita de Cássia, eu vim de Santos, São Paulo. Vim pra cá com um sonho de conhecer a Europa e tentar uma vida melhor. Estou um pouco desestabilizado agora emocionalmente porque a gente estava com uma previsão de voo de repatriamento agora há pouco e não deu certo. Comprei minha passagem, pela Latam em abril, comprei dia 14 de abril, porém o voo foi cancelado, estava para dia 2 de maio. E eles colocaram um voo somente para o mês 6, porém também não me deu a certeza que iria ter voo. Eu, como muitos outros aqui, compramos nosso bilhete pelas companhias aéreas, de forma comercial, mas as empresas têm abusado da gente, porque elas cancelam esses bilhetes e depois para remarcam uma vez, tem empresas cobrando cerca de 2.000 euros por passagem de Lisboa a São Paulo.
Isso é um absurdo. Um mês depois, digamos, praticamente da decretação do estado de emergência, o consulado e a embaixada foram instruídos a negociar os voos charters, que foram 6 voos charters. Além dos 6 a 8 mil brasileiros que, por circunstâncias variadas, conseguiram retornar ainda ao Brasil antes da colapso total das companhias aéreas, isso permitiu repatriar, com o último voo que ocorreu ontem, mais de 1.800 brasileiros. A gente está aqui tentando conseguir algum voo, alguma vaga para a gente ir embora. Falaram que vão arrumar um abrigo para a gente ficar e que no próximo voo de repatriação, se tiver um próximo, a gente vai estar incluído nele. Já tive minha vivência aqui em Lisboa e agora eu quero voltar para minha casa, voltar para minha terra e seguir a vida. Resta a incógnita da crise econômica. O que isso vai acarretar justamente para essa população brasileira que, à luz do fechamento do comércio, sobretudo, estão perdendo o emprego e, em última instância, desejam retornar ao país. Voltar para o Brasil é uma possibilidade, principalmente pela questão financeira. O Pedro teve o contrato de trabalho dele mudado, o rendimento dele diminuiu. O câmbio está numa escalada, está cada vez pior, então as nossas economias vão valendo menos progressivamente e isso é um fator importante que pode determinar com que a gente retorne antes do que a gente tinha imaginado por causa da pandemia. As demissões são uma realidade, o FMI prevê que o desemprego aqui em Portugal salte de 6% para 3,9%. E é um cenário totalmente incerto. Então, é algo a se pensar. É impressionante como um evento acontece e de uma hora para outra vira a sua vida de cabeça para baixo, né? Num momento como esse, tudo que a gente quer é estar em casa. Para quem está fora do Brasil, casa representa também o seu próprio país. Meu nome é Lorena, eu tenho 24 anos, eu estou na 4ª fase do ano. Neste momento eu estou em Manta, que está como 5 horas ao norte de Guayaquil, foco da pandemia aqui no país. É muito difícil passar por uma pandemia assim, longe da família, principalmente pelas pessoas e pela comodidade de estar aí com pessoas queridas, da família. Penso sim em voltar para o Brasil. Talvez eu esteja sendo muito irresponsável, só que também tem uma parte de mim que pensa que isso vai passar em um tempo curto. Enfim, eu vou poder me organizar até lá. São muitas coisas que passam na cabeça. Enfim, não acho que agora seja o momento exato de eu me despedir do Equador. Eu me dei conta de que eu não podia prever quando que a pandemia iria se concluir. Você sente medo porque você sendo estrangeiro, você não vai ter um plano de saúde. No meu caso, que já estava no Equador há 10 meses, já tinha passado do tempo que você pode estar legalmente no país. Te dão 180 dias pelo Tratado do Mercosul, para quem é brasileiro. Mas no meu caso eu já estava irregular no país. É mais difícil porque eu estou o tempo inteiro com pessoas que não são da minha cultura. Por mais que eu domine aquela língua, eu sempre vou ser alguém que fala com algum sotaque, eu sempre vou ser um estrangeiro.
uma pessoa irregular, que não tem dinheiro no bolso, de outro país, não vai ser prioridade nunca numa fila de emergência de nenhum hospital. Então, sim, é uma coisa que me dava medo, me deixava assustada também, no caso de eu me contaminar. Num momento como esse, tudo que a gente quer é estar em casa. Para quem está fora do Brasil, casa representa também o seu próprio país. Então eu resolvi começar a ver uma maneira de voltar para o Brasil e encerrar a viagem. Eu entrei em contato com a embaixada, eles fizeram um voo humanitário para os brasileiros que estavam lá, desde Quito até o aeroporto de Guarulhos. A maior dificuldade foi me mover de Manta até Quito. O exército fechou as estradas. Para você sair de um estado até outro, você precisa ter uma permissão. Eu entrei numa jornada de buscar algum motorista que me levasse. Estando em outro país, de Manta, eu tinha 2 pessoas no meu Facebook. Então, a quem recorrer ajuda? A embaixada enviou um e-mail para todos os brasileiros, perguntando se algum estava em Manta e queria dividir comigo a corrida. Claro que ninguém respondeu. Quando eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Itamaraty, eles vieram na manhã seguinte com contato de 3 motoristas por WhatsApp. Se conseguir uma pessoa que estivesse disposta a me levar, ele disse, sim, eu posso te levar, é só você conseguir o salvo-conduto. Passaram uns 2 dias e mudaram as regras do salvo-conduto. Antes, no primeiro salvo-conduto, incluía transportar turistas até a cidade do aeroporto, onde iriam embarcar nos voos humanitários. Nesse segundo salvo-conduto, não tinha essa opção. Eu entrei em contato com a embaixada outra vez e eles disseram que iam fazer uma permissão para os brasileiros que tinham esse voo humanitário. Estou voltando para o Brasil num voo de repatriação na cidade de Quito. A ajuda foi de suma importância para a gente. Eu acho que as embaixadas têm um papel muito importante de representar os estrangeiros. No meu caso, sim, proporcionou a minha volta. A vulnerabilidade que eu senti é uma questão de você querer voltar para o seu país, só que não importa, nem que você tenha todo o dinheiro do mundo, você pode comprar o voo mais caro. Pode ser cancelado, como muitos voos. Eu sou estudante de jornalismo e relações internacionais, eu moro em Nova York, estou morando lá desde agosto. Estou fazendo mestrado, em NYU, na New York University. Sempre quis trabalhar nessa área de educação internacional, de ONGs internacionais, e Nova York é um centro disso com a ONU aqui, então chegar aqui foi incrível. Again, your actions can affect my health. A gente foi vendo as imagens de coisas que são tão ícones de Nova York, como a Broadway, como a Times Square, tudo fechado, tudo vazio. Você fala, é sério, é muito sério. Os casos subindo cada dia mais. 8.000 casos, 9.000 casos, e gente morrendo, as fotos dos caminhões frigoríficos fora dos hospitais. É muito assustador. Como jornalista, eu pude perceber muito em Nova York. Eu acho que tem 1 milhão de causas. Lá não existe o acesso universal à saúde. Você pegar uma ambulância, lá é caro. Você se internar é muito caro. Você ter qualquer tipo de atendimento lá é caro. Muita gente, principalmente imigrante legal, eu acho que eles hesitam um pouco chegar ao hospital.
sair daqui agora, passar pelo perigo de pegar mesmo num avião, ter que ficar de quarentena 2 semanas, não poder chegar perto, né, de pessoas da família que são mais vulneráveis e tal, eu realmente não pensei, porque minha vida tá toda aqui, né? Voltar para o Brasil fica difícil. Quando foi que eu percebi que eu deveria vir pro Brasil? Foi no dia 15, foi um domingo, todo mundo de novo nesse clima de incerteza, de não saber quando vai poder sair de novo. Assim, gerava muito medo, né? Gerava um pânico. Sob o ponto de vista psicológico, em termos emocionais e afetivos, em termos cognitivos, nós estamos diante de uma enorme ameaça. Estamos frente a um agente invisível, desconhecido, que ameaça a vida de todos. A dificuldade foi mais o emocional mesmo, de lidar com o trauma, né? De ficar longe da sua família, dos seus amigos, e tanto aqui quanto aí. O medo, a insegurança, obrigando-nos, né, a nos isolar socialmente, justamente quando a natureza humana está em companhia do outro. Quando estamos juntos, né, nós somos mais fortes, mais capazes de lidar com as ameaças. Liguei para minha mãe no dia 15, aos prantos, desesperada, falando: mãe, eu não consigo mais ficar aqui, eu não quero mais ficar sozinha. Aí as minhas amigas do Brasil também me mandavam reportagens falando que a American Airlines estava cancelando 70% dos voos. Aí eu falei: pronto, chegou a minha hora de ir embora. A cidade é incrível, mas você tem o mundo inteiro na sua frente, mas também quando acontece uma catástrofe é muita. Você tem muita gente aqui doente, muito problema. No que diz respeito a brasileiros que são residentes aqui em Nova York, nós estimamos entre 400 e 500 mil brasileiros. Em Nova York, New Jersey e Pensilvânia. Nós sabemos que houve casos de brasileiros que voltaram, até porque vieram pedir documentação para o consulado, mas nós não temos o número de pessoas que realmente eram residentes e decidiram voltar para o Brasil. Pânico de todos os lados, não sabendo se eu ia poder voltar para o Brasil. Então foi realmente assim uma situação muito angustiante, né? De não saber, de se sentir impotente mesmo. Cerca de 600 casos que nós atendemos durante esse último mês, metade era de pessoas que estavam buscando informações sobre quais eram os voos disponíveis, quais eram as rotas, né, que ainda eles podiam tomar para retornar ao Brasil. Meu nome é Jamile, eu e meu marido, nós viemos para os Estados Unidos no dia 19 de março. Nós tínhamos uma passagem marcada para o dia 5 de abril. Ela foi marcada depois do dia 7 para o dia 8 de maio. Porém, quando estava chegando próximo do dia 8, a nossa passagem foi cancelada novamente pela companhia aérea. Hoje tem 4 companhias aéreas que ainda têm voos para o Brasil e 4 companhias aéreas que cancelaram seus voos para o Brasil. Onde a gente começou a procurar outras companhias aéreas que estivessem fazendo voos para o Brasil, né? Os voos estavam absurdamente caros, as passagens para você só ir estavam $900. Agora nós estamos no Texas esperando o nosso voo para o Brasil, para Guarulhos. É um desespero imenso você querer ir embora, você vê que os seus recursos estão acabando e você não tem mais o que fazer. O Itamaraty criou um gabinete de crise durante a pandemia. A ideia é fazer com que haja uma coordenação das atividades, sobretudo nos casos dos brasileiros em que se encontram em países que não têm mais voos para o Brasil. E a gente vai ficar aqui esperando o próximo voo por mais de 10 horas, mas o que compensa é que daqui a pouco a gente está no Brasil.
passagem no dia 16 para vir no dia 17. Só joguei tudo dentro da minha mala, peguei um Uber. No aeroporto, clima de pânico instaurado, o aeroporto vazio. Deu tudo certo, cheguei no Brasil. É difícil estar longe e saber que eu não posso ir para o Brasil na hora que eu precisar. Ou se eu puder ir, eu não vou poder ver as pessoas logo que eu for. E o perigo de ir, eu acho que é a parte mais difícil mesmo.